Hoje vamos resolver um problema muito interessante de contagem. Olha o seguinte problema. De quantas maneiras podemos dispor 4 pessoas em 10 cadeiras enfileiradas, de modo que 2 pessoas quaisquer não ocupem posições adjacentes? Então temos 4 pessoas, as pessoas A, B, C e D, e dispomos de 10 cadeiras vazias e enfileiradas. Eu devo escolher dentre essas 10, 4, mas eu tenho que ter um cuidado. Não pode ter cadeiras ocupando posições adjacentes. Por exemplo, se eu colocar uma das pessoas na primeira cadeira, a próxima pessoa não tem como eu colocar na segunda, porque a primeira e a segunda, elas ocupam posições adjacentes. Mas eu posso colocar, por exemplo, a segunda pessoa na quarta cadeira, pois a primeira e quarta cadeira, elas não ocupam posições adjacentes. O que você tem que perceber é que entre 2 cadeiras escolhidas, tem que ter pelo menos uma cadeira que não foi escolhida. Então, por exemplo, não tem como eu colocar a terceira pessoa na segunda cadeira, não tem, nem na terceira e nem na quinta. Mas eu posso colocar essa terceira pessoa na sexta cadeira, pois a primeira, quarta e sexta, elas não ocupam posições adjacentes. Pois entre essas cadeiras escolhidas, está vindo pelo menos uma cadeira não escolhida. Eu vou escolher agora o lugar da quarta e última pessoa. Eu vou colocar ela, por exemplo, na 8ª cadeira. Quando eu coloco ela na 8ª cadeira, eu percebo que essas pessoas estão acomodadas em cadeiras que não ocupam posições adjacentes. Eu estou satisfazendo a condição imposta pela questão. Então, como resolver esse problema? Como conseguir encontrar todos os casos? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar as posições escolhidas por um sinal de mais e as posições não escolhidas por um sinal de menos. Eu vou representar as cadeiras escolhidas por um sinal de mais e as cadeiras não escolhidas por um sinal de menos. Como assim, professor? Olha essa situação. Perceba que da esquerda para a direita, o primeiro sinal é de mais, pois a primeira cadeira foi escolhida. Já o segundo e terceiro sinais são sinais de menos, pois a segunda e terceira cadeiras, elas não foram escolhidas. Note que o quarto sinal do nosso exemplo da esquerda para a direita, ele é um sinal de mais, pois a quarta cadeira foi escolhida. Assim como a sexta cadeira e a 8ª cadeira foram escolhidas, os sextos sinais e os 8º sinais, respectivamente, o 8º sinal, respectivamente, são sinais de mais. Professor, então o que você está querendo dizer com isso? É como se eu estivesse garantindo para vocês que entre 2 sinais de mais, ou seja, entre 2 cadeiras escolhidas, tem que ter pelo menos um sinal de menos, ou seja, pelo menos uma cadeira não escolhida. Então, no nosso problema, como são 10 cadeiras, se 4 cadeiras são escolhidas, temos 4 sinais de mais. Como são 10 cadeiras e 4 são escolhidas, 6 não são escolhidas. Então, se eu tenho 6 cadeiras não escolhidas, eu tenho 6 sinais de menos. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? O cuidado que eu tenho que ter é enfileirar esses sinais, que são 10, sendo 6 de menos e 4 de mais. Mas, ao enfileirar esses sinais, eu vou ter que ter o cuidado que entre 2 sinais de mais quaisquer, tenha pelo menos um sinal de menos. É como se eu tivesse à minha disposição esses 6 sinais de menos e os espaços intercalados entre eles, que são esses espaços que por enquanto estão vazios, eu vou colocar os sinais de mais. Assim eu garanto que entre 2 sinais de mais quaisquer, tenha pelo menos um sinal de menos. Que entre 2 cadeiras escolhidas quaisquer, tenha pelo menos uma cadeira não escolhida. Professor, então você tem 7 espaços, verdade? Desses 7 espaços eu quero escolher quantos? 4. 4 onde eu vou colocar os sinais de mais. O que os sinais de mais representam? As 4 cadeiras escolhidas. Professor, de quantas formas eu consigo escolher 4 elementos dentre 7? Combinação de 7 tomado 4 a 4. Então, se eu calcular a combinação de 7, 4 a 4, eu estou calculando o número de formas que eu tenho de escolher 4 elementos distintos dentre 7. Eu não me lembro. Olha, para calcular isso, você faz 7 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4 fatorial, que resulta 35. Então, existem 35 maneiras de se escolher 4 cadeiras dentre 10, de modo que não haja cadeiras ocupando posições adjacentes. Professor, isso é a resposta da questão? Eu digo, ainda não, porque ainda falta determinar as possíveis maneiras que eu posso colocar essas pessoas em fila.
Porque como eu vou escolher 4 cadeiras, é uma fila de 4 pessoas. De quantas maneiras eu consigo ordenar esses 4 elementos em fila? Eu não fiz essa contagem ainda. Mas eu vou abrir um parênteses e quero chamar a atenção de um detalhe para vocês. Essa notação que eu vou usar de agora em diante, f de 10 a 4, é o número de modos que eu tenho de escolher 4 elementos, ou no caso 4 cadeiras, dentre 10, de modo que não haja cadeiras ocupando posições adjacentes. E eu estou dizendo para vocês que esse f de 10 e 4 é igualzinho à combinação de 7, 4 a 4. Então, o número de modos de se escolher 4 cadeiras dentre 10, de modo que não haja cadeiras ocupando posições adjacentes, é combinação de 7, 4 a 4, que é exatamente um dos lemas de Kaplanski. Mas antes de ir por esse caminho, vamos concluir a resolução da questão. Quem é a combinação de 7, 4 a 4? 35. Isso já é suficiente para achar a resposta da questão? Não. Eu adiantei a vocês que eu ainda devo ordenar essas 4 pessoas em fila. Ou seja, eu devo escolher as cadeiras e, se aí eu multiplico, e ordenar essas 4 pessoas em fila. De quantas formas eu posso ordenar essas 4 pessoas em fila? 4 fatorial. Então vai ficar 35 vezes 24, que resulta em 840. Então, assim concluímos a resolução da questão. E falamos de quebra, sem você nem perceber, do primeiro lema de Kaplanski. Não perca a nossa próxima aula, onde vamos comentar o segundo lema de Kaplanski. Até mais!